Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, diga, vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos, diga, penoso aos olhos, de Abraão por causa do seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los nas costas de Agar, e deu-lhe o menino, e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei, diga, não verei, morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não tens, porque Deus ouviu, diga, Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, diga, abrindo-lhe Deus os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos. Viu ela, diga, viu ela. Um poço de água indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz e cresceu. Habitou no deserto e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aleluia. Palavra declara, palavra que a tua palavra lida, ela seja uma palavra penetrante, cortante, como espada de dois gumes em nossos corações. Fala a palavra conosco, Pai. Abre o nosso entendimento e nos revela, Pai, o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, queridos. Irmãos, o que Deus fez? O que Deus fez diante das situações em nossa vida? Esse Deus me responde essa pergunta, porque muitas vezes eu passo por uma situação, você passa por uma situação que você olha de uma maneira, mas se você pudesse perguntar e falar: Senhor, o que o Senhor está vendo? O que o Senhor está vendo aqui? Porque eu não consigo ver nada. Aqui conta a história de uma família, em especial a história de uma mulher chamada Agar. Agar era uma escrava, e como escrava ela não tinha direito de nada. Ela não podia ter família, ela não podia ter casa, ela não podia ter filhos. Só que um dia a sua patroa Sara falou: olha, Agar, eu vou deixar você ter um filho, eu vou deixar você ter a sua família. E aí Agar começou a sonhar: eu vou ter uma casa, eu vou ter um filho, eu vou ter uma família. Quem sabe você também já teve esse sonho? Lembra lá quando você casou, quando você ia casar? Os sonhos, os planos que você tinha. E aí Agar, ela tinha esse sonho, e de repente esse sonho aconteceu. Só que quando ela teve seu filho, um dia, no dia de uma festa, diz o versículo 8, estava tendo uma festa, porque Isaac estava desmamando. Irmãos, eu percebo que muitas famílias, elas não vigiam no dia de festa. Está indo tudo bem, e de repente, num dia de festa, no momento que você menos espera, acontece uma cilada, acontece uma palavrinha,
festejando que o seu filho Isaac estava desmamando. E aí a outra criança, que era filha do filho de Agar, o Ismael, a Sara achou que o Ismael estava rindo do filho dela, Isaac. Vê se pode, queridos, brincadeira de criança. Às vezes os pais, por causa de uma coisa de criança, uma infantilidade, a mulher, o marido, os irmãos, de pouca coisa. Às vezes é dia de festa, e a pessoa não vigia, e a pessoa começa a perder as bênçãos. Aqui diz que Sara olhou, diz aí no versículo 9, vendo Sara olhou e achou que o menino estava caçoando do filho dela. O olho de Sara era o olho da carne, era o olho da raiva, o olho da ira, o olho da malícia, da desconfiança. Viu uma pessoa que quando olha, ele já viu um defeito, ele já viu um problema, ele fica desconfiado. Ah, fulano falou assim, fulano me olhou assim. Esse não é o olho de Deus. E muitas vezes o olho da carne você olha de uma maneira, como Sara estava envolvida de inveja, ciúmes, e ela viu coisa que não existia. Já viu pessoa que assim, a pessoa enxerga coisa que ninguém está vendo? A pessoa começa a ver coisa que não existe, começa a ver problema onde não tem, porque a pessoa não está olhando com o olho de Deus. A pessoa está olhando com o olho da carne. Então são os olhos de Sara. Diz aí no versículo 11: pareceu penoso aos olhos de Abraão. O olho de Abraão estava penoso. Sabe aquele olhar penoso? Aquele olhar de dó, irmãos. Esse também não é o olhar de Deus. O olhar de Deus para você é um olhar de amor. Mas o olhar de Abraão para Agar era um olhar penoso. Os olhos de Abraão também não estavam vendo o que Deus viu. E aí, queridos, sabe o que Sara fez com Agar? Falou assim: olha, escrava, serva, some daqui, vai embora. E Abraão foi, deu ela pão, e deu ela água, e saiu Agar, a mesma Agar que tinha o sonho de ter uma família, de ter um filho, de ter uma casa. O sonho que eu tenho, o sonho que você tem, de ter um lar e de ter a presença de Deus na sua vida. Aquela mulher começou a não ver mais o seu sonho. Saiu Agar, triste, com pão e água pelo deserto, e aquela criança, seu filho, Ismael. No meio do deserto, queridos, acabou o pão e acabou a água. E Agar sentou numa sombra, diz no versículo 16, ela sentou numa sombra e colocou o menino e saiu e falou assim: não verei. Eu não quero ver meu filho morrer. Ela pensou assim: meu sonho acabou, meu filho vai morrer no deserto. O meu sonho acabou no deserto. Irmãos, o olho de Agar era um olhar de tristeza, era um olhar de dor. E muitas vezes quando você está passando por lutas, na hora da luta, o seu olho não enxerga, porque o seu olho está cheio de lágrimas, está cheio de dor, está cheio de angústia. E eu quero falar para você que hoje, em nome do Senhor Jesus, que o homem não vê aquilo que Deus vê. Eu, como homem, não vejo. De repente você está como Sara. O seu olho está cheio de raiva, está cheio talvez de mágoa. Talvez você está como Abraão, o seu olho está cheio de dor, de tristeza. Talvez você está como Agar, o seu olho não consegue ver, porque as lágrimas elas tampam a sua visão. Eu só quero falar para você uma coisa. Agar estava ali no deserto. Eu disse: eu não quero ver. Eu não quero ver meu sonho morrer nesse deserto. Mas diz aí o versículo 17: que Deus ouviu a voz do menino. Que Deus viu aquele menino. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que aquilo que o homem não vê, Deus vê. Enquanto Sara não via o propósito de Deus na vida de Agar, porque ela estava coberta de inveja, de ciúme,
Deus. Enquanto Abraão, com remorso, com dó, não via o propósito de Deus na vida de Agar. Enquanto a própria Agar, ela por causa da tristeza, da angústia, da decepção, ela não contemplava mais o sonho de Deus para ela. Deus falou: eu estou vendo tudo. Eu quero falar para você que agora, como profeta de Deus, se você está passando por uma situação que o seu marido não vê, a sua esposa não vê, o seu pai não vê, o seu patrão não vê, o pastor não vê, ninguém vê, eu quero falar para você que talvez você mesmo está confuso e nem você vê o que vai fazer na sua vida. Deus está vendo tudo. Deus está vendo. E aquele anjo, aquela mulher, imagina essa cena, sentada, virada, e o seu filho ali achando que ele ia morrer de sede e fome. Aquele anjo chamou: o que é que você tem, Agar? O que está acontecendo? Deus ouviu a voz do menino. E o seu sonho, Agar, agora não é só o seu sonho, agora o seu sonho é um sonho de Deus. Agora, Agar, não vai ser mais Abraão que vai fazer dele um grande povo. Não vai ser você que vai fazer dele um grande povo. Deus é que vai fazer dele um grande povo. Agora esse sonho é um sonho de Deus. E Deus falou com ela para aquele anjo, versículo 18: ergue-te, levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha o que diz o versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber o rapaz. Irmãos, olha que coisa misteriosa. Olha que maravilha. A mulher no deserto, acabou a água, ela vai pensar que vai morrer. De repente um anjo de Deus fala com ela: levanta esse rapaz, segura ele pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Na hora que Agar, que disse assim: não verei, fechou os olhos, na hora que ela olhou, um poço de água. Eu pergunto: esse poço nasceu ali ou já estava ali? Eu não sei. Deus pode ter feito brotar aquela água naquele instante, mas eu sei que ela estava cega de tristeza, cega de angústia, e ela não conseguia ver o poço de água diante dela. E essa palavra é para a família, que agora é para a mulher, é para o homem, é para a sua casa. Deus tem um poço de água no seu lar, uma mina, uma fonte de água viva, e você talvez não está vendo. Deus falar: abre os seus olhos e veja. De repente você vê. E Deus, o Deus que vê o que o homem não vê, Ele também mostra o melhor para cada um de nós. Você gostaria que Deus te mostrasse o que fazer, amém? Você quer que Deus abra os seus olhos aqui nessa noite, amém? Irmãos, olha a história de Agar. Na hora que Agar viu o poço, ela foi sem um poço d'água. Olha lá que legal, um poço d'água. Não, o que ela fez? Ela correu no poço d'água, ela bebeu água, ela deu água para o menino, e diz ali que ela construiu ali, ela passou a moralista que ela fez: esse poço é meu. Ela tomou posse do poço. Irmãos, ela levantou, diz aqui, queridos, no versículo 20, que Deus estava com o rapaz, ele cresceu, ele habitou no deserto, ela fez uma casa ali. Sabe o que o filho dela virou? O filho dela virou flecheiro. Ela falou assim: olha aqui, rapaz, se alguém quiser vir beber da nossa água, você vai ser flecheiro, e quem vier beber dessa água vai ter que vir pedir a nós, vai ter que respeitar. Irmãos, aquela mulher que antes era escrava, que era uma mulher desprezada, agora ela virou dona de um poço no deserto. Sabe o que é ter um poço no deserto? Sabe o que é isso? Ela ficou rica, gente. Ela ficou rica, porque ela tinha um poço no deserto, e quem passasse ali ia pedir água para Dona Agar, e ouvia falar assim: olha, cuidado,
dela se realizou? Sim. O filho dela casou. Ela foi dona daquela terra. Ela edificou o seu lar. Ela foi abençoada por Deus. Mas isso a partir do momento que Deus abriu os olhos dela. Eu quero terminar aqui falando para você. Para você que talvez não consegue ver. Para você mulher, você homem que não consegue ver. Eu não sei se é por causa de raiva, se é por causa de tristeza, se é por causa da decepção. Você não vê o que Deus vê. Mas Deus está falando para você que talvez se sente no deserto nessa noite. Abra os seus olhos. Levanta. Ele vai mostrar um poço de água para você. Ele vai mostrar um poço, uma fonte de água para você. Feche os seus olhos aqui. Olhe para a sua vida. Como estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? Você não consegue ver? Você está cega, minha filha. Você está cego. Deus vai falar com você agora. Abre os seus olhos agora. Levanta, eu te darei uma fonte a jorrar. Eu estarei contigo. Eu abençoarei a sua casa. Eu abençoarei o seu sonho. Eu quero falar para você que não consegue mais ver o seu sonho, que não consegue visualizar o dia de amanhã. Deus, Ele vai mostrar para você. Porque aquilo que você não vê, Deus está vendo. Ele tem o melhor para a tua vida. Eu quero pedir que você quiser colocar a mão nos seus olhos agora. Um ato profético. Eu não sei se é sobre a vida profissional, se é sobre casamento, sobre o que vai ser. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te falar para o teu povo, Senhor. Quantas vezes, Deus, nós olhamos e não conseguimos ver adiante. Quantas vezes, Pai, esses olhos carnais não conseguem ver, ó Pai, o que fazer. Mas eu te clamo agora, Pai, vamos abrir nossos olhos. Mostra a tua fonte, mostra o teu poço. Deus, vê esse homem que está no deserto, vê essa mulher que está no deserto, meu Pai. Talvez o pão acabou, a água acabou. Ah, Deus, agora talvez está passando por um desprezo, por uma perseguição, uma tristeza, uma angústia, que as lágrimas encobrem os seus olhos. Pai, mas se for a ira, se for o rancor, vai arrancar agora em nome do Senhor Jesus. Vai ministrar o perdão, vai ministrar a reconciliação, a restauração. Abre os olhos, meu Pai. Abre os olhos desse jovem, meu Deus. Abre os olhos, ó Pai, dessa esposa, para ver, ó Pai, a fonte de Deus no seu lar. Abre os olhos, ó Pai. Abre os olhos. E nós veremos aquilo que Deus está vendo. Amém. Diga assim: eu quero ver. Não aquilo que eu vejo, mas aquilo que Deus vê. Aleluia. Deus te abençoe.